punitivos às empresas premiadas que exportam. E quando e como serão punidas as grandes empresas? A situação desastrosa causada pelo alto grau de oligopólio na economia brasileira, visto no início agora do nosso encontro, serão os critérios adotados para a punição das grandes empresas. Primeira situação, empresas que praticam crime de corrupção. Aqui mora o demônio. Esse é o maior mal na economia do nosso país. Segunda situação, empresas que não exportam com baixa exportação. Aqui mora o Satanás. O segundo maior problema do nosso país. Terceira situação para a punição de grandes empresas. Aquelas que praticam preços altos, controlam os preços, os chamados preços monopolísticos. Os preços monopolísticos ocorrem na ausência de concorrência. Já vimos o caso das altas taxas de juros, veremos mais adiante. E por último, os monopólios públicos, as estatais, ineficientes e corruptas. Essas quatro situações problemáticas devem ser combatidas, pois provocam a atual estagnação da economia, a doença do baixo crescimento do PIB, a armadilha da renda média, com o crescimento médio do PIB na última década de apenas 3%, que deveria ser o dobro, 6% ou até 7%, como a economia brasileira já alcançou. Quais seriam as formas de punição? As formas de punição são diversas, respeitando a dosimetria, da mais leve para a mais pesada. Se é crime de corrupção, tem que ser preso. Prisão com a devolução do dinheiro roubado. E não contribuinte pagando o dinheiro roubado em vez dos corruptos. Retirada de subsídios fiscais, retirada de isenções tributárias, retirada de taxa de juros diferenciada, que ainda já foi a TJLP, que é abaixo da taxa de mercado. TJLP seria somente para aquelas que exportam. Retirada de tarifas de importações protecionistas. E no caso dos monopólios públicos, as estatais, privatização, não tem outra palavra. Ineficiente, operacional e com corrupção. Não tem outra solução a não ser a privatização. Portanto, primeiro deverão ser punidas as empresas que praticarem o crime de corrupção, que é o roubo aos cofres públicos. Em tela, vemos o esquemão do cartel das 13 empreiteiras, bastante representativo do mecanismo de corrupção no Brasil, investigada pela Operação Lava Jato, no período 2014-2016. A quadrilha foi julgada, condenada e presa. Os empreiteiros, juntamente com o chefe maior da quadrilha, o ex-presidente do país e atual presidente, foi o principal acusado pela Operação Lava Jato. Devolveram pequena parte do dinheiro roubado. Foram condenados pelo STF e presos. Outros integrantes da quadrilha também foram condenados e presos. Políticos de Brasília, funcionários públicos corruptos, tesoureiros de partido político, operadores de mercado, que são os doleiros, que formavam uma mega estrutura de corrupção. Porém, recentemente foram descondenados, soltos pelo SSTF, Supremo Superior de todos os fudidos do Brasil, que somos todos nós pagadores de impostos. Na presidência do SSTF, o misterioso Alexandre de Moraes, também conhecido como Xandão. Descondenado, toda a quadrilha retornou à cena do crime no governo de 2023 a 2026. Agora, uma organização institucionalizada, federal, dentro do governo federal. Ali Lula e seus 400 amigos. Leia como vocês entenderam. Ali Babá e seus 40 ladrões, ou Ali Lula e seus 400 amigos ladrões, como ficaram conhecidos na mídia. Um verdadeiro absurdo. Quando acordaremos para tal situação? Não sou de falar palavrão, nem de fazer ironias, mas foi insustentável e necessário para esse desabafo. Comentamos anteriormente o caso do crime de corrupção de 10 anos atrás, 2014 e 2026, investigado pela Operação Lava Jato. Comentaremos a seguir o caso atual de outra supercorrupção no ano 2025, que é a quebra do Banco Master. Conluio com o infeliz estatal Banco de Brasília, o BRB, infeliz e ineficiente como todas as estatais no Brasil. Foi uma corrupção bilionária entre a cúpula do Banco Master e a cúpula do Banco de Brasília. Emissão pelo Banco Master de títulos de crédito falsos, inexistentes ou de origem duvidosa, no valor de 12,2 bilhões, chamados títulos podres.
Os títulos públicos foram comprados e repassados ao mercado pelo Banco de Brasília. Conluio entre o público, que é estatal Banco de Brasília, e uma empresa privada, que é o Banco Master. Veja os bens e investimentos do mafioso Daniel Vorcaro, alimentado por essa corrupção. Para onde foi o dinheiro? Esse foi o destino da corrupção. Mansão nos Estados Unidos, avaliada em 200 milhões de reais. Mansão na empresa de Tancroso, Bahia, avaliada em 280 milhões de reais. 3 jatos particulares, avaliado em 360 milhões. Investimento em time de futebol, Atlético Mineiro, 300 milhões. Somente aí passa de 1 bilhão. Ostentava uma vida extravagante, festas em Brasília, festa de aniversário da filha, que custou mais de 15 milhões de reais. Camarote exclusivo no Carnaval do Rio. As festas eram para cooptar políticos, ladrões e funcionários públicos corruptos. As estatais fazem errado e ainda gastam muito para fazer errado. Essa ineficiência foi vista no sistema de comunicação na década de 80 e 90, responsabilidade da antiga estatal Telebrás, e no colapso do sistema elétrico em 2001, responsável pela Eletrobras, outra Brás da vida. Vimos também que as estatais potencializam a corrupção. São ralos por onde escorre parte do dinheiro da corrupção, ou grande parte. A punição para os monopólios públicos no Brasil ineficientes e corruptos é simplesmente a privatização, uma só palavra. Vamos apresentar a seguir o caso da ineficiência e corrupção dos Correios. Corrupção do governo petista dentro dos Correios, um namoro antigo do PT, que segue a regra. Estatais são ralos da sangria do dinheiro público, dos nossos impostos. O que tem acontecido em 2025 com os Correios não está ocorrendo agora. É um processo que se acumula há décadas, há muito tempo. A mídia pró-governo, da Globo Lixo, somente fala quando estoura, quando não dá mais para esconder. Veja a corrupção nos Correios em 2025. Acima, 20 anos atrás, o funcionário dos Correios, Maurício Marinho, foi filmado recebendo a propina de 3 mil reais de empresário. Agiam em nome do PTB, Partido do Centrão, aliado do PT no governo. Todo o esquema foi revelado pela CPI dos Correios, que identificou o grande esquemão mensalão, o grande esquema do mensalão do PT, do governo Lula I, para financiar partidos da base do governo do PT, do Lula, comprando votos de deputados corruptos, um mar de lama do PT. Por isso o PT tem tanto medo de CPI e CPMI. Vamos entender esse título, um golpe dentro de outro golpe. Presta atenção para entender esse golpe dentro de outro golpe. Os Correios apresentaram prejuízos bilionários no ano de 2025. Acumulou prejuízo de, que indicam cerca de 10 bilhões. Já pensou? Um absurdo o negócio desse. Então o governo apresentou uma proposta de um plano de recuperação. Aqui está o segundo golpe. Um golpe dentro do outro golpe. Veja, o primeiro golpe é o prejuízo de 10 bilhões. Para onde foi esse dinheiro de 10 bilhões? Absurdo. O segundo golpe seria um empréstimo de 20 bilhões junto a bancos públicos. Empréstimo no Banco do Brasil e Caixa. Esse é o segundo golpe. É uma estatal cobrindo o rombo de outra estatal. Agora, veja bem, veja o detalhe desse segundo golpe. O valor estimado da empresa estatal Correio era aproximadamente de 14 bilhões de reais. O governo Lula vai se endividar com 20 bilhões para a recuperação de uma empresa que vale 14 milhões. Esse é o segundo golpe. Pergunta, se você tivesse um carro bastante usado, que vale algo em torno de 14 mil reais, gastaria 20 mil empréstimo para reformá-lo? Logicamente que não. Você, dono de negócio, não faria isso. Venderia seu carro velho por 14 mil, pegaria os 20 mil de empréstimo e com 34 mil compraria outro carro. Agora, preste atenção. O carro que valia 14, botou 20 em cima, é velho, continua velho, não vai valer mais. Não tem lógica. Mas o governo faz. Por que o governo faz? Porque o dinheiro não é do governo, é nosso. Nós é que pagamos esses rombos. E por que chegou onde chegou? Quais as principais causas da falência do Correio e outras estatais? Porque as estatais são os braços operacionais do PT ou de outro governo de ocasião, para o empreguismo, para o partido, do carteiro, entregador de carta, ao conselho administrativo, ao conselheiro da administração.
fonte de corrupção, voto do lupenproletariado. Estatais existem para ser moeda de troca através da corrupção, financiar reeleição, campanhas políticas, comprar deputados e senadores para ter apoio no Congresso, acomodar indicações políticas como conselheiro administrativo de estatais. Na campanha, os candidatos negociam estatais de porteira fechada. Financie minha campanha e receba tal empreiteira, tal estatal como benefício. Ou simplesmente enriquecimento pessoal, ou tudo junto e misturado, que é o caso do PT. Ficou conhecido o caso da negociação da diretoria da Petrobras com um político que dizia assim: eu quero aquela diretoria que fura poço. Imagine a qualidade do cidadão. Então a moeda é simplesmente moeda de troca. Ainda tem o percentual de salário para o partido. Quem é funcionário da estatal paga um percentual para o partido para manter seu emprego, manter o estatal. É um ciclo muito vicioso. Posicionamento do governo Lula 3. O ministro da Economia, Fernando Haddad, conhecido como Taxa Haddad, declarou que a privatização dos Correios não está sendo considerada. Absurdo. Veja, por quê? Porque temos eleições nesse ano de 2026. Vai ter a solução do Lula. O Lula tem a solução para a crise dos Correios. A solução está vinculada às eleições. Davi não é um defunto. É o famoso caso do monstro Frankenstein, né? Qual seria a punição para as estratégias ineficientes? Privatização, lógico. Os Correios vêm sempre se escorregando para não entrar na privatização. Podemos, então, chamá-lo de escorregadiço Correios, em vez desse nome cheio de pompa. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Isso não existe mais. Serão punidas também aquelas empresas que praticam preço elevado, os chamados preços monopolísticos. O caso mais absurdo no Brasil é o setor bancário, com altas taxas de juros. O Brasil está sempre no topo, veja aí, ao lado, sempre no topo dos países com maiores taxas de juros do mundo. Seja juro nominal ou juros reais, que é descontada a inflação. No gráfico, o Brasil tem a taxa de juros real de 8% e taxa de juros nominal, que não aparece no gráfico, de 15%. Por que estamos entre as maiores taxas de juros real no mundo? Em grande parte porque o sistema bancário é um grande oligopólio, como visto anteriormente. São poucos e grandes bancos dominando o mercado brasileiro. Apenas 5 grandes bancos. Enquanto nos Estados Unidos, você tem ideia, tem mais de 5 mil bancos comerciais. Consequência desastrosa dos oligopólios, como nós já dissemos. No caso, o oligopólio bancário. Os bancos captam a menos de 1% ao mês e emprestam até 15% ou mais ao mês. No caso, para a pessoa física, no varejo, que é no CDC, que é o crédito direto ao consumidor, chegando a 400% ao ano. E no cartão de crédito, a mais de 400% ao ano. E se for para capital de giro das pequenas e médias empresas, chega até 50% ao ano, pessoa jurídica. Os donos de pequenos e médios negócios não geram lucratividade, rentabilidade para pagar 50% ao ano de despesa financeira, fazendo com que a taxa de juros funcione como uma guilhotina francesa, uma navalha de barbeiro ou uma faca de baiano, que vai cortando cabeça e pescoço dos donos de negócio, matando as pequenas e médias empresas. Estamos chegando ao fim do nosso encontro e estamos deixando em tela o cartaz com a frase: Lava Jato é o coração do país. Se parar, o Brasil morre. Acho essa frase muito representativa. A Operação Lava Jato passou a ser um símbolo nacional do combate à corrupção e jamais deverá ser esquecida. Temos que acabar com esse câncer que corrói a nossa economia, o nosso presente e de gerações futuras, nossos filhos e netos. Temos que combater a corrupção e a Operação Lava Jato é o símbolo desse combate, dessa luta. Como vamos fazer? De várias formas. Inicialmente, votando a favor daqueles que combatem a corrupção. Esperamos a renovação do Congresso Nacional dos políticos nas eleições de 2026. O canal Dono do Negócio elegeu como principal problema do país a ser combatida a corrupção. Vamos dar nossa contribuição. Para isso, lançaremos a segunda temporada da série Mercado com o tema Capitalismo de um Estado Socialista. E nessa segunda temporada, vamos entender quais os principais mecanismos de corrupção. Estamos fazendo uma coletânea das principais informações da mídia, com a ajuda de universitários e profissionais de TI. Uma verdadeira equipe. Vamos
trazer essas informações de uma forma organizada para vocês. O Brasil não é para amadores, mas tem solução, que começa pelo voto. Um povo organizado. O canal Dono de Negócio vai dar sua contribuição, organizando parte das informações da corrupção do país. O canal Dono de Negócio visa contribuir na construção de um conhecimento sólido em tecnologia de gestão de negócios, contribuindo para o sucesso dos donos de negócio, dos seus empreendimentos, mas busca também contribuir para a conscientização da importância da política partidária para o maior número de brasileiros, empreendedores ou não, seus amigos, pessoas próximas a você, familiares, desde que não haja conflito. Aqui no canal Dono de Negócio, você vai dominar o debate dialético sobre política partidária, sem conflito, sem entrar em conflito. Importante se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Somente assim acontece o espalhamento desses ensinamentos, fazendo com que mais brasileiros entendam da importância da política partidária nas nossas vidas e nos nossos negócios. Veja bem como isso é importante. Um governo com uma política econômica sem corrupção, juntamente com a força empreendedora dos donos de negócio, podem nos levar à prosperidade da nossa nação. Essa é a mensagem final. Agradeço sua presença virtual, aguardo vocês no 4º episódio da série Mercados, com o tema Concorrência, a alma do mercado. Conheça as forças que atuam no seu mercado. Muitíssimo obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.